Salve, pedregulhos! Vocês sabem que eu não sou assim chegado, não morro de amores por esse tal de vídeo. Mas, como a nossa garotada adora usar a tribuna para falar asneira, é a única forma que eu tenho para chegar perto do mesmo patamar. Porque vamos lembrar que não temos uma tribuna livre na casinha. E... Calma aí. Ligando o PC. E vejam bem, se eu falo na coluna qualquer asneira, qualquer barbaridade, qualquer inverdade, porque eu não minto, inverdade pode ser, mentir não. O espaço é aberto. Qualquer um que se sentir prejudicado pode me mandar um testículo e eu vou publicar tranquilamente. Se ele estiver dando um gambé em vocês novamente, tentando me enrolar, é óbvio que eu vou retrucar novamente. Em cima da declaração deles. Mas o espaço é aberto. Mas quando eles falam asneira, o que a gente faz? Eu faço um vídeo e coloco no canal do YouTube do Entre Linhas de Itara. Simples. Assim, fica quase tete a tete. Voz contra voz, olho contra olho. Nesse caso, meus caros, a necessidade desse vídeo é para falar sobre diárias, grana, bufunfa, pé de meia, dinheiro no colchão, passeio, tudo numa paulada só. Porque dois vereadores trouxeram o assunto das diárias na sessão dessa semana. O vereador Paulo Gilmar, indignado, que afirma que eles não vão passear, eles vão buscar conhecimento. Conhecimento! Eles não vão passear, eles vão atrás do conhecimento, o néctar dos deuses. Alguns vão, outros nem tanto. Por incrível curiosidade, o vereador Paulo Gilmar Garcia, ele é um dos mais responsáveis quando o quesito é viagens. Ele faz poucas viagens, a maioria das viagens é quando necessário. Quando é necessário que um vereador faça a viagem? Digamos que entra hoje um projeto falando sobre o Código Tributário. Aí o vereador vê que tem um curso lá no IGAN sobre Código Tributário. Pimba! Ele vai lá, busca o conhecimento e traz para aplicar na cidade. Fechou, magrão! Mas veja bem. Se o vereador hoje, sem precisar, vai para Brasília fazer um curso sobre Código Tributário para usar daqui a 2 anos, não. Daqui a 2 anos ele vai ter que refazer o curso, porque não vai lembrar de nada. Ou seja, dinheiro gasto à toa. Mas ainda assim, vamos considerar que vale a pena. Você vai para lá, faz o curso, a gente paga, pode ir. E vai usar só daqui a 2 anos, pode lembrar de alguma coisa, senão vai ter que fazer de novo. Ainda assim é um curso, tem sua validade. Não é o que acontece na maior parte das vezes, meus caros pedregulhos. A grana alta da Câmara de Vereadores está sendo gasta em seminários, em congressos, conferências.
que, sinceramente, são mais para contatos políticos e ganhar diária do que propriamente aprender coisas para trazer para dentro da cidade. Com todo o respeito falando que eu possa ter no meu pobre coração. E olha que essa questão das diárias é a maior preocupação da coluna desde os idos de 2017, quando a Entre Linhas começou a fazer esse trabalho de fiscalização, de controle social. E teve ano, na legislatura passada, em que foi gasto mais de 150 mil reais em viagens. E quando eu falo em viagens, é diárias, passagens e inscrições. Porque quando um vereador viaja, não é só a diária que você está pagando. Você está pagando a passagem, você está pagando as inscrições. É uma grana boa que sai do teu bolso, hein? Não segundo a nossa garotada. Porque eles têm a ideia fixa e certa que o dinheiro é deles. Eles podem usar, abusar e sem nem se importar que eles estão tirando o dinheiro do teu bolso, que você vai usar para a educação do teu filho, que você vai usar para a tua saúde, que você vai usar para pavimentar a tua rua, para a tua segurança, para a tua iluminação. Não. É melhor mandar o vereador para um curso sobre direitos humanos na máquina pública, né? Eu não acho. E justamente por isso, o que nós podemos fazer? O Entre Linhas de Itaara anualmente publica o Viajômetro, uma coluna especial só para falar sobre a viagem da garotada. Lá vocês vão saber quem viajou, para onde viajou, o que ele fez, quanto ganhou, principalmente, e mais, quanto te custou. Porque não é só o quanto ele ganhou. Quanto ele ganhou não é problema nenhum, cada um cuida do seu. Ele tem direito à diária, viajou, ganhou diária, problema dele. Agora, quanto te custou? Aí são outros 500. Porque é do teu dinheiro que estamos falando. É o dinheiro do teu filho, da tua educação, da tua saúde, da tua segurança, da tua infraestrutura. Gasto em viagem. E é só isso que podemos fazer? Porque, afinal de contas, eles não estão nem aí para o que a gente fala, né? Eles simplesmente têm o dinheiro na mão e vão passear. Vai fazer o quê? Nada mais a se fazer? Tem. Quem diz que tem, não sou eu. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem rumo, dinheiro no bolso. Se você lembra disso, tu é velho. Mas sim, nós podemos fazer algo mais. E quem diz isso é o regimento interno da Câmara de Vereadores. Vamos ver o que ele nos diz? O vereador que... Regimento interno da Câmara de Vereadores, artigo 199. O vereador que, autorizado pelo plenário ou pela comissão representativa se afastar do município a serviço ou em representação da Câmara, perceberá não, né? Receberá correspondentes ao período do afastamento que lhes serão pagas de acordo com a legislação pertinente. Barabim, barabum, barapuxa. O vereador deverá apresentar de forma verbal e por escrito, guarda isso, relatório de viagem num prazo de 8 dias,
mencionando o que foi tratado e os recursos obtidos. Parágrafo 2º. Abre o ouvidinho. Não serão concedidas, novas diárias a quem não atender às disposições do parágrafo 1º do artigo 199. Traduzindo, meu irmão, tu viajou, você tem 8 dias para prestar contas da viagem, formalmente escrito e verbalmente. Senão, você não recebe novas diárias. Você recebe aquela, mas as próximas diárias você não recebe. E é exatamente isso que foi apontado para a mesa diretora da Câmara de Vereadores em vários ofícios. Que os vereadores receberam, desde fevereiro, receberam diárias indevidas. Por quê? Porque não prestaram contas de forma verbal. E é obrigatório prestar de forma verbal e escrita. E aí? Aí que o presidente ignorou tudo isso, esse artigo do regimento interno, e simplesmente autorizou de boca que os vereadores prestassem contas de forma retroativa no dia 3 de julho. Então, todas as diárias que ele pagou de forma indevida, passou a régua. Ou seja, eu errei, a responsabilidade é minha, e se a responsabilidade é minha, eu coloco em quem eu quiser. E acabou. Só que não. Vejam bem, todos os vereadores aceitaram essa ideia e prestaram contas de tudo que não tinham prestado anteriormente. Aproveitaram. Já que criou uma nova regra, ok, vamos aproveitar. Vereador Lauderi, não. E ele foi o outro vereador que falou sobre as diárias na tribuna. Quanto o problema de alguém ter mandado para o Ministério Público a minha prestação de conta, tenho certeza que a prestação de conta foi feita do jeito que deve ser feito e fiz por escrito, prestei conta para a mesa diretora, falei com o doutor Ferrone, está tudo certo, só tem que mandar agora para o Ministério Público para confirmar que foi feita a prestação de conta, tudo certo, como manda o figurino, como se diz. Então, se tem pessoas que às vezes estão mais para atrapalhar do que ajudar, mas não podemos fazer muita coisa. Temos que prestar conta e mostrar para eles que a gente está certo, que a gente não faz as coisas erradas. E se tiver alguém que não faz as coisas erradas aqui dentro como vereador, pode ter uma certeza que sou eu. Então fica aí a minha ingratidão com esse tipo de gente que se encontra, né, não aí na nossa Itaara, né, mas que está tudo resolvido e a verdade é só nós mandar para o Ministério Público agora e que está tudo certo. Um bom dia a todos, uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Muito bem. Mas como assim? Como o vereador afirma que ele está em dia e não deve nada para ninguém? Senhor Lauderi, o senhor não deve mais nada ao Brasil. E nem a Itaara. Não. Mas como ele chega a essa decisão? Vamos ver o parecer jurídico que nós tivemos para o pedido da comissão processante. Porque sim,
como o presidente da casa ele ignorou tudo isso e simplesmente permitiu que os vereadores fizessem a prestação de contas retroativa, coisa que não tem no regimento. E ainda assim, mesmo o vereador Lauderi se recusando a fazer, ele continuou pagando diárias, porque depois do dia 3/7, o Lauderi foi fazer a viagem, voltou, não prestou contas, novamente. Nós pedimos uma formação de comissão processante para ele. É claro que cheio de falhas. Não temos um conhecimento jurídico avantajado, como no caso do Jerônimo, quando fez o pedido para o Silvio, cheio de erros que realmente comprometia a forma da denúncia e não poderia ser aceito. Mas a questão aqui é o parecer jurídico. Vamos ver. No que remete especificamente à fala do vereador Lauderi. No pedido de comissão processante, nós afirmamos que o vereador deveria fazer a prestação de contas de forma oral diante do plenário. O que não está no texto. Vocês viram. Você tem que fazer a prestação verbal e escrito num prazo de 8 dias. Não fala nada em que tem que ser no plenário. Então o parecer do jurídico fala assim. Entendemos, com o devido respeito que merecem todos que porventura necessitem ou desejem interpretar as leis, salvo melhor juízo, vamos acelerar? Não nos parece possível que ao texto se acresça a redação e oral diante do plenário, apenas para fundamentar um pleito próprio, fruto da interpretação igualmente própria. Seria, assim, um permissivo para criarmos redações que bem atendam nossas pretensões. Ou seja, eu não posso acrescentar textos no regimento interno só para casar com a minha visão. E nisso está corretíssimo. Como é que eu vou acrescentar algo novo ao texto? Não rola, não pode. Se tal está correto ou incorreto, se o sentido é um ou outro, e a esse juízo de valores compete tão somente aos espaços que, por prerrogativas legais, deles possam se ocupar com propriedade. O que quer dizer isso? Cabe ao presidente da Câmara de Vereadores deliberar sobre assuntos que não constam no regimento interno. Ou seja, se algum assunto proposto não fala nada dentro do regimento interno, então ele vai ter que decidir alguma coisa sobre aquilo. Questão de ordem. Sabe, já viu, assistiu uma CPI que vocês estão lá acompanhando aquele fuzuê, questão de ordem, presidente, questão de ordem. Que o presidente tem que decidir alguma coisa dentro do regimento interno. Nesse caso, meus amigos, sinceramente, eu creio que o regimento ele é muito claro, mas continuemos. Há de se questionar se poderíamos assim imputar ao presidente do Legislativo conduta capaz de resultar na cassação do seu mandato por descumprir texto de lei que não impõe obrigação do vereador apresentar relatório verbal em plenário. Não fala em plenário. Ok. Então, obviamente, ele deduz que o texto não impõe obrigação do vereador de apresentar relatório verbal no plenário. Faz sentido, não? Finalizando, embora assim o afirma o denunciante, não vemos como poderia ele, enquanto cidadão, pretender alterar o texto da lei. Faz sentido.
mesmo que entenda justificadas suas razões, não lhe é possível, por falta de prerrogativas, é o que se afirma. E dessa forma sendo, entendemos que o texto não obriga que os vereadores apresentem seus relatórios de forma verbal em plenário. Não parece que, como está, mais oportuniza ao vereador apresentá-lo verbalmente à mesa ou à presidência, ou à diretora da casa, ou mesmo não apresentá-lo diante da dúvida de para quem o fazê-lo, do que o obrigar a apresentá-lo em plenário. Ai, calma aí. Ai, ai. Ai, conta do papagaio agora. Meus caros. 01. O senhor é um fanfarrão, 01. O senhor é um pândego. Eu adoro o jurídico da casa legislativa. Ferrone, beijo do gordo. Mas se quer me levar pra cama, me paga uma janta antes, né? Eu compro um nariz de palhaço ou pego de alguém da rua? Aqui está dizendo que, como o texto não diz que é para apresentar as contas de forma verbal no plenário, então, primeiramente, o melhor é não apresentar. Porque como o texto não diz que é para quem que deve apresentar, então não apresenta para ninguém. É o melhor a se fazer. Fica na tua. Você não tem que prestar contas para ninguém. A gente já votou em você para 4 anos, te deu um cheque em branco para viajar, não tem nada que ficar prestando contas, cara. Pega o teu dinheiro, porque eu não preciso de educação, não preciso de saúde, não preciso de nada. Nem de pavimentação. Vamos parar com isso. Pega o teu dinheiro e vai viajar. Não tem que ficar prestando contas. Tá achando o quê? Aqui é Itaara, mano. Quer moleza, casa com véio, palhação. Mas, caso você queira prestar ainda contas, por alguma razão, porque não precisa e nem deve, mas se você é rebelde e quer prestar contas do dinheiro que você está usando do meu bolso, então você pode fazer, antes de fazer para o plenário, você deveria fazer para a mesa diretora, para o presidente da Câmara ou para a diretora da Casa Legislativa, lá para a secretaria. Não, nem conta a do papagaio, porque nenhuma vai ganhar dessa. O Costinha se remói no túmulo. Meus amigos, como que você vai comprovar essa prestação de contas verbal? O presidente da casa fica com uma câmera gravando a prestação de contas do cara? A mesa diretora se reúne os 4 e o cara fica sentado na frente com uma luz focada nele. Conta aí, maluco. O que você foi fazer em Porto Alegre? Entrega tudo. Usa o saco, Berdan. Usa o saco, Berdan. Cara, assim, desculpe, mas é ridículo. Mas vamos pensar por um segundo, um mísero segundo, vamos pensar que isso não é piada. E que realmente o texto ele não diz que é para prestar conta em plenário e que realmente, então, o melhor é o vereador não prestar contas. E se prestar, é em sala fechada só para os seus companheiros. Para ninguém mais ficar sabendo. Porque nós já pagamos a viagem, não queremos saber de prestação de contas. Vamos dizer que realmente isso é real. Procede.
Só que não. Sabe quem diz isso? Não sou eu. Quem diz isso é o regimento interno da casa. Vamos dar uma olhadinha no que diz o artigo 80 do mesmo regimento interno. Regimento interno da Câmara de Vereadores de Itaara, da divisão da sessão ordinária. Artigo 80. Acelerando. A sessão ordinária divide-se nas seguintes partes. 1. Verificação de quórum. Leitura e votação da ata da sessão anterior. Leitura da correspondência e das proposições enviadas à mesa diretora com duração de 15 minutos. 2. Tribuna livre por um prazo de 10 minutos. 3. Grande expediente com a duração máxima de 45 minutos, sendo 5 minutos para cada orador. 4. Ordem do dia. Aberta com nova verificação de quórum, com preferência absoluta até esgotar-se a matéria ou até terminar o prazo regimental da sessão. 5. Abram seus ouvidinhos. Explicação pessoal, com duração de 3 minutos para apresentação de relatório de viagem, quando o vereador tiver sido referido de forma descortês ou ainda quando citado seu nome ou função se julgar prejudicado. A parte que nos interessa, explicação pessoal, repetindo, com duração de 3 minutos para apresentação de relatório de viagem. Então, o regimento interno não diz que a prestação de contas verbal tem que ser em plenário. Tá de brinks com my face. Olha, não sou jurista, conhecimento precário, mas ler eu sei. E aqui está dizendo que tem 3 minutos para o vereador apresentar relatório verbal de viagem. Ai, não é verbal. Tá, ele vai fazer o quê em 3 minutos, então? Vai ficar em silêncio lá na frente e só lendo em silêncio ali? Mas vamos dizer que não. Que essa palhaçada da Câmara de Vereadores é real. Então por que todos os outros vereadores prestaram contas? Podem me responder? O único que não prestou contas foi o Lauderi. Alguém pode responder isso? Eu acho que nem o Lauderi pode. Então ninguém deveria prestar contas. Não é? Se é. Zero 1. O senhor é um fanfarrão, 01. O senhor é um pândego. Na próxima quero ouvir aquela do papagaio. Ai, ai, é mole? É mole, mas incomoda. É só mais um dia em Itaara, meus caros. O porquê que hoje foi tocado sobre a questão das diárias? Porque o MP solicitou à Câmara de Vereadores as prestações de contas do vereador Lauderi. Porque alguém, fui eu, denunciou para o MP que há irregularidades no pagamento das diárias. Sinceramente, não tenho muita fé no MP,
que gosto muito da promotora que está tocando especificamente, essa denúncia específica. E o caminho é o normal que sempre ocorre no MP, provavelmente. A Câmara de Vereadores vai mandar esse estapafúrdio para ela, essa piada de mau gosto. Como é de praxe, o MP vai mandar um e-mail dizendo que a Câmara de Vereadores respondeu isso, e assim estamos encerrando o processo. Se julgar pertinente, entre em contato com novas provas. E sim, quando receber esse e-mail, eu vou enviar as novas provas, porque essa denúncia eu fiz antes deles negarem a comissão processante. Então, vou mandar novamente e vamos obrigar uma investigação maior do Ministério Público. Porque, meus caros, isso é uma vergonha. Isso é um afronte com o teu dinheiro. E, sinceramente, vocês deviam estar tão indignados quanto eu. São 21 mil reais pagos de forma indevida, que eles não se preocupam nem em prestar contas para você. 21 mil reais. Pensa o que faz com 21 mil reais. De repente você não ganha 21 mil reais durante o ano inteiro. E a Câmara esbanjando em seminários de direitos humanos nos departamentos públicos. Então, meus caros, a lição de sempre. Não precisam acreditar no que eu falo, não devem acreditar no que a piazada fala, porque o trabalho deles é te ludibriar, é por isso que existe o Entre Linhas. Acredite nos seus olhinhos. Vai lá no portal da transparência, tente achar alguma prestação de contas deles. Porque o vereador Oberdan e o vereador Lauderi encheram a boca para falar: mas a prestação de contas a gente faz e tá lá no portal da transparência. Vão lá! Se quiserem, só peçam que eu dou todo o caminho para vocês, para irem lá no portal da transparência. Vão lá ver se acham alguma prestação de contas. Vocês acham, sim, é o pagamento. Aí sim, você vai ver lá, pago tantos mil reais a vereador para participar desse seminário de tal a tal dia em Porto Alegre. Isso vocês acham, prestação de contas não. Então, meus caros, o que eu vou dizer? Tem que se repetir sempre. Itaara só vai melhorar quando melhorar a qualidade legislativa. A qualidade legislativa só vai melhorar quando vocês não tiverem vereador de estimação. Porque já ouvi falar em algum canto aí, o Lauderi que é vereador de verdade, porque aqui ajuda o nosso time, troca a nossa lâmpada. É questão de representatividade, ok. Se você acha, perfeito, é questão de representatividade. Mas saiba que a cidade vai permanecer do jeito que está por mais 25 anos. Pensa. No mínimo, cobre o seu vereador a respeito da representatividade dele. Ele pode ser o melhor vereador para você, pode trocar as tuas lâmpadas, pode cobrar a tua dívida lá com o executivo,
mas exija que ele se comporte como um parlamentar digno do teu voto. Que ele saiba ler uma lei, que ele saiba interpretar uma lei, que saiba aplicar as leis. Agora, não saber ler, no mínimo, o regimento interno da Casa Legislativa não é admissível. Não saber ler um ofício não é inadmissível. Se os vereadores não sabem, no mínimo, ler e interpretar um regimento interno, não sabe seguir um regimento interno, o que vamos falar das outras leis que aparecem para votação? Por isso que a gente tem sempre eu vou citar a emenda à Lei Orgânica 02, que deu um desconto que ninguém sabe para quem, para onde, nem que impacto financeiro vai ter. Vamos ter outras leis complementares, como as votadas em 2020, que também passado por cima de todo mundo, sem pé nem cabeça, e a Deus dará, porque você não importa. Acorda, povo. Chega dos mesmos, muda, Itaara. Menos, né? Nos vemos na próxima.